Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Masters Talk, nosso cantinho para falar de saúde, principalmente para falar desses assuntos do dia a dia que todo mundo quer saber, e aqui a gente traz informação de qualidade. Dessa vez a gente fez algo diferente, pois nós abrimos as nossas redes sociais para poder responder pergunta de vocês que estão aqui ligadinhos no nosso podcast. Daqui a pouco eu conto para vocês quem está aqui comigo, logo depois da vinheta. Pois é, hoje aqui mais uma vez com a gente, doutora Isabela Cunha, justamente para a gente falar aí das dúvidas do pessoal, né? A gente abriu tanto a minha caixinha de perguntas pessoal, a sua caixinha de perguntas e também a do nosso podcast. E choveram dúvidas, porque quando a gente fala principalmente de nutrologia aí, o pessoal tem muita dúvida e tem muito mito envolvendo também, né, doutora? Tudo bem, João? Obrigada mais uma vez pelo convite. Vamos lá, vamos responder a dúvida de todo mundo. Quando a gente abriu para emagrecimento, obesidade, né? Então, é um assunto bem polêmico, cheio de dúvida. Show de bola. Eu recebi várias aqui, você também, a gente trocou aqui as principais informações. Claro, a gente separou algumas, tudo para tirar a dúvida do pessoal lá de casa. Preparada? Porque eu já confesso que tem várias perguntas aqui que eu acho que deixa a gente ali meio de calça justa, pode ser? Pode, vamos tentar responder todas. Vamos lá, uma das perguntas que chegaram aqui pra gente foi: por que a maioria das mulheres, depois dos 40 anos, tem mais facilidade em ganhar peso, principalmente depois da menopausa? A gente fez um episódio falando sobre menopausa, né? Mas eu acho que isso é legal, sempre a gente tá retornando aí, o pessoal poder acompanhar com a gente, né? Vamos lá, então. Lembrando assim, a gente tem dois tecidos que acumulam gordura, tá? Então, a gordura subcutânea, que é essa gordura que a gente pinça, assim, que incomoda, e a gordura visceral, que é a gordura que tá dentro do abdômen, que é uma gordura mais dura e densa. E ela tá associada a maior risco cardiovascular, essa gordura. A mulher tem a tendência de engordar na gordura subcutânea, que é esse corpo em pera que a gente fala. Então, por isso que mulher tem culote, engorda no braço, costas, diferente do padrão do homem, que é mais aquele padrão em maçã. Isso por conta do hormônio feminino. Quando a gente entra na menopausa, a gente então perde essa proteção de acumular gordura subcutânea e começa a acumular gordura visceral também. Então, isso aumenta o abdômen. Então, é uma queixa frequente de mulheres que estão entrando na menopausa, que estão começando a ter barriga, que não tinham uma dificuldade maior de emagrecer. Então, além da questão hormonal que acontece, a gente tem que lembrar também que com o envelhecimento a gente acaba perdendo um pouco de massa muscular, se a gente não cuidar disso antes. E perdendo essa massa muscular, a gente acaba desacelerando o nosso metabolismo. Então, também mais um ponto que facilita a gente ganhar peso. Eu já ouvi falar muito isso. Chega uma certa idade que você vai perceber, fica muito mais difícil de você conseguir emagrecer. Ou o pessoal fala, depois de uma certa idade, o pessoal acaba ganhando mais gordura. Isso também tem a ver, é uma questão de desacelerar o metabolismo. Realmente, quanto mais idade a gente vai ganhando, mais difícil fica para perder esse peso? Tá, na verdade, o nosso metabolismo basal, a gente já falou isso aqui um pouquinho, Sim. Mas caso alguém esteja vendo a gente pela primeira vez, o metabolismo basal é o que a gente gastaria em repouso acordado, tá? Isso varia com a nossa genética, com a nossa alimentação, porque existe um efeito térmico dos alimentos, e com a nossa quantidade de massa magra. Então, quanto mais músculo eu tiver, maior vai ser meu metabolismo, certo? Então, se eu vou envelhecendo, perdendo essa massa magra, o meu metabolismo também vai caindo com a idade. Isso que é interessante ficar atento. Então, normalmente, quando você vai ganhando mais idade, a tendência é perder a massa magra. Perdendo massa magra, você acaba desacelerando o seu metabolismo. Por isso é tão importante fazer um acompanhamento nutricional, fazer um acompanhamento com o médico e também não deixar de fazer exercício físico, né? Perfeitamente, porque a gente precisa manter a nossa massa muscular ativa e saudável. E as duas formas de manter é fazer o exercício e também a alimentação, né? Porque se a pessoa, principalmente a galera que fala assim, tô começando a engordar agora depois dos 30 e pouco, dos 40, vou cortar carboidrato, vou cortar vários alimentos. Dependendo da sua restrição alimentar, você vai perder massa magra, né? Exato. Então é importante a gente definir que perder peso é diferente de emagrecer, tá? Quem perde peso pode perder massa magra, água e também gordura. Quem emagrece perde gordura corporal. Então, por isso é tão importante aqui a gente avaliar composição corporal e não só peso. E durante toda a vida, ter hábitos saudáveis para manter musculatura, criar músculos, né, durante a vida, ter uma densidade mineral óssea, né, um osso forte também durante a vida, enquanto a gente tá mais jovem, porque a partir dos 30, 40, e aí a gente vai começar um processo de perda
desses tecidos que são massa magra, né? Por isso que é importante, a gente sempre fala aqui que a pessoa precisa ir ao médico. Por quê? Normalmente, o que a gente tem de parâmetro é a balança, né? Subo na balança, emagreci ou engordei. Só que, como você está explicando aqui, você precisa fazer uma avaliação para realmente saber se você está perdendo peso ou emagrecendo, né? Sim, e aí a gente vai adequando estratégias. Tô fazendo uma dieta X, mas tô perdendo músculo também, vamos ajustar tal coisa, né? Então, isso é comum também, porque às vezes as pessoas fazem dietas muito restritivas. E aí depois elas cansam de fazer essa dieta e voltam a comer o que elas comiam antes. E elas sentem que elas engordaram muito mais fácil. Mas é por causa disso, porque acabou perdendo o músculo dessa desacelerada no metabolismo, né? Vira um ciclo vicioso. Vira um efeito sanfona, né? Que é o mais perigoso. E aí, só para o pessoal entender, quando a gente fala, vai ao médico que lá você vai conseguir saber exatamente o que você está perdendo. É uma avaliação completa, né, doutora? Você vai saber exatamente o quanto tem de músculo, de água. Na verdade, tem que ser, né? Existem outros exames que a gente consegue medir composição corporal, mas aí não é tão fácil de fazer em consultório, tá? Então, a bioimpedância consegue fazer com que a gente diferencie o que é gordura, do que é água, do que é osso, do que é músculo e acompanhe a evolução do paciente. E aí, adequa a melhor estratégia, a melhor dieta para ele poder, claro, perder a gordura, ganhar musculatura e chegar no objetivo dele, né? Sim, e se manter saudável, né? Que é o mais importante. Show de bola. Vamos para a próxima pergunta, que na primeira a gente já emendou aqui um monte de dúvida, né? Respondemos 4 já. Vamos lá. Ó. Como tratar compulsão alimentar? Existe algum tipo de remédio que ajuda nesse caso? Tá. E aí, doutora? Então, sim. Primeiro é importante a gente definir se o diagnóstico mesmo é compulsão alimentar, porque é muito comum... Às vezes o paciente chega e fala, eu tô compulsivo, tá? Então, ajustar qual que é o diagnóstico. Sempre fazer junto acompanhamento psicológico, qual que é o motivo que gera essa compulsão, eu tô descontando a minha emoção na comida, qual emoção é essa? E é importante falar que sim, existe medicação pra gente tratar, e são vários tipos, então a gente precisa saber se há indicação, e principalmente se o paciente tem contraindicação a alguma medicação pra gente ver qual que a gente vai escolher. Então, medicações, caso o paciente tenha algum distúrbio, por exemplo, depressão, ansiedade e tudo mais, o tratamento psiquiátrico vai, consequentemente, ajudar na comida, mas também há outros tratamentos. Só pra gente entender o que é compulsão alimentar, porque muitas vezes, como a gente estava conversando aqui, pode ser, entre aspas, uma desculpa que a gente coloca porque tá comendo desregradamente, né? Então eu tô compulsivo, eu tô comendo muito. E aí precisa dosar, entender exatamente o que tá acontecendo. Se realmente é uma compulsão ou se a pessoa precisa se controlar em relação alimentar. O que caracteriza uma compulsão alimentar? Tá. A compulsão é diferente do exagero alimentar, tá? A compulsão alimentar é uma ingesta grande por um período curto de tempo, tá? Que é diferente de um exagero. Fui num almoço, em vez de eu comer um bife, eu comi 2, e aí na sobremesa eu repeti, tá? Ou seja, às vezes a pessoa, eu comi demais porque estava muito gostoso. Então, toda vez que eu vou lá, eu acabo comendo muito, é uma coisa. Exato. Eu tenho algum distúrbio que eu desconto toda a minha emoção na comida, aí caracteriza Sim, você perde o controle, né? E aí a gente estava falando de medicação aqui, as pessoas têm essa ideia que às vezes, eu vou tomar medicação para tirar o apetite. Não, muitas vezes, se for compulsão alimentar, ela vai fazer o tratamento da compulsão e, na sequência, tratando a compulsão, se ela está comendo por conta daquilo, ela vai tomar remédio para esse tipo de distúrbio e aí ela vai deixar de comer. Seria mais ou menos isso. Importante a gente lembrar que assim, quando a causa do ganho de peso é algo psiquiátrico e a gente começa o tratamento psiquiátrico com terapia também, e o paciente vai entendendo a causa daquilo, vai melhorando, a perda de peso vira uma consequência, tá? Acho importante a gente lembrar disso. Claro que a gente tem o comer emocional, que ele existe, né? Que a gente tem o núcleo da fome, que é a fome hedônica, que é essa vontade de comer, e tem o núcleo da fome energético, que é realmente preciso de energia. Então, a gente também consegue diferenciar quando o paciente chega falando que tem muita fome, ou por que ele está comendo, qual que é o tipo de fome desse paciente. Dá para analisar isso. Sim. Nossa, que interessante. Tem gente que fala assim, o certo é comer para viver, e tem gente que vive para comer. Seria mais ou menos isso. Não, e tem, por exemplo, horários, tipos de alimento, quantidade por refeição. Então, a gente precisa analisar tudo para ver qual que é o tipo de fome daquele paciente, para conseguir, quando a gente fala em medicação, escolher qual que é a medicação melhor. Porque se existisse uma melhor para todo mundo usaria a mesma. E tem gente que come por muita fome, tem gente que come muito uma vez ao dia, tem gente que belisca o dia todo, tem gente que tem aquela fome no final do dia.
por vontade de doce, tem gente que tem que comer noturno. Então, é super importante a gente identificar quem é esse paciente. Nossa, isso é muito interessante. Por isso que a gente sempre fala que é importante, porque cada ser é único, cada um reage de uma maneira, né? E existe isso mesmo. Tem pacientes, por exemplo, que são mais descontrolados para doce, outros mais para o salgado, horário para comer. Existe. Por que muda isso? Existe, e existe também a resposta ao tratamento, ela é muito de cada um. Então, tem paciente que vai responder bem a um remédio, outros vão responder pior, outros não vão responder, outros vão ter muito efeito colateral. Enfim, então é muito importante a gente individualizar. Tudo isso precisa ser feito com muito cuidado e sendo dosado, né? Exatamente. Até compartilhar com o pessoal aqui, esses dias eu fiz exame de sangue, aí eu tirei 3 ampolinhas. Aí eu comentei com a doutora, falei, começou a mandar 3 tudo ampolas, né? E comecei a mandar no WhatsApp. Ela falou, mas só 3? Às vezes meus pacientes fazem um monte de exame de sangue, né? Também é uma forma, doutora, da gente avaliar esse paciente e saber exatamente por o que ele passa, mapear isso tudo? Então, tudo depende da indicação. Não existe um perfil para todo mundo, tá? Então, faixa etária. E aí, por exemplo, se eu suspeito que você tenha deficiência de algum nutriente, eu solicito aquele nutriente, não necessariamente eu peço para todo mundo. Então, o paciente que come carne, às vezes ele não tem as mesmas deficiências do paciente que é vegetariano. Então, são deficiências diferentes para a gente pedir nos exames o que eu quero ver que está faltando, de acordo com a minha hipótese. Então, a gente, além da bioimpedância que a gente estava comentando aqui, o exame de sangue também auxilia bastante para conhecer o organismo desse paciente, dependendo da causa ou da queixa dele. Sim, o exame de sangue não vai ajudar a gente a ver composição corporal. Então, são coisas diferentes, tá? A bioimpedância vai fazer a gente ver a composição corporal, então, quanto eu tenho de gordura, de músculo, de massa magra. E no exame de sangue eu consigo ver nutrientes, hormônios, enzimas, enfim, outras coisas que eu quero analisar no corpo do paciente. Elas se complementam. Que também são tão importantes quanto para vocês, enquanto médicos, poderem avaliar esse paciente, indicar a melhor dieta ou saber o que está acontecendo com ele ali, né? Sim. Show, vamos para a próxima pergunta aqui. Quais os tipos de... O pessoal tá querendo remédio, o pessoal quer milagre. Quais os tipos de remédio que ajudam a perder peso? Suplementos naturais também ajudam a perder peso? Acho que essa pergunta aqui também abre um leque, né? Tá. Então, assim, quando a gente falou de medicamento para controlar a compulsão alimentar, muitas vezes são medicamentos voltados, como a gente disse aqui, para a parte psiquiátrica, para regular. Mas vamos supor que está tudo ok. O paciente realmente ele exagera ali na alimentação e tem dificuldade de se regrar. Quando que é a indicação para a gente entrar com uma medicação? Porque a medicação também tem efeito colateral, né, doutora? Então, assim, eu não vou nem falar o nome de remédio, porque eu tenho medo do pessoal sair comprando remédio. Melhor. Mas é importante lembrar, assim, a gente até conversou isso em outro podcast, quando a gente tem indicação formal de entrar com uma medicação, então se eu tenho sobrepeso com alguma comorbidade relacionada a isso, ou obesidade, eu já poderia entrar com medicação para perda de peso. Visto isso, eu vou classificar esse paciente entre... ele tem uma fome mais emocional, ele tem uma fome mais... Ele é mais hiperfágico, ou seja, ele come demais naquela refeição, ele é um paciente mais beliscador. Qual que é o padrão desse paciente para tentar escolher uma medicação que seja melhor para ele? Isso é importante lembrar, né? Não tem aquele... porque na cabeça da gente, o que a gente imagina? Vou tomar um remédio que vai tirar a fome. Tirou a fome, eu não como, não comendo, eu emagreço. Não é assim, né? Exato. E tem paciente também que fala, eu queria aumentar a dose. Achei que parou. Falou, se a gente talvez aumentar a dose e você comer 0, você vai começar a perder músculo. Isso não é saudável. Então, também, você perguntou, né, sobre a dose. Isso é muito individual, tá? Tem pacientes que com dose mínima respondem, tem outros que não. E tem que ter um limiar para a gente também não parar de comer. Não é isso que a gente quer controlar o porquê que eu tô dando aquele remédio. É interessante, tem uma frase sua, inclusive, num outro podcast. Ai, meu Deus! Ficou na minha mente aqui, que você falava assim, muitas vezes o paciente leva anos para chegar naquele peso, e depois ele quer perder aqueles 2 anos que ele passou ganhando peso em 2 meses. E aí, quando começa essa loucura, que é o perigo, porque aí você vai perder massa magra e todos os outros... Eu falo isso toda semana, porque às vezes tem paciente que fala, eu ganhei 20 quilos. Perfeito. Em quanto tempo você ganhou esses 20 quilos? Em 10 anos. Desde que a minha filha nasceu, né? Agora eu vim me cuidar. Ou cada um com a sua história. Claro. E aí a pessoa quer em 1 mês perder 10 anos. Então, vamos fazer um planejamento a longo prazo e aproveitar isso para ir reeducando, né? Mudando o estilo de vida. E acho que é isso, pelo menos até agora, o que me chamou muita atenção é exatamente isso. Não adianta subir na balança e olhar que o número caiu lá 5 quilos. Será que foram 5 quilos de gordura? Ou será que foram os 5 quilos de água, líquido, músculo e 0,5 de gordura, né? Então,
Por isso que é importante acompanhar. Emagrecer é emagrecer saudável, né? Sim. A gente também viu aqui dentro da mesma pergunta o seguinte, eles querendo saber se existem medicamentos naturais que auxiliam no processo de perder peso. Eu acho que não chega nem a ser caracterizado como medicamento, né? Porque ele não precisa ter, teoricamente, para comprar aquela indicação médica. Muitas vezes a pessoa escuta da vizinha, vai na farmácia e compra, o que é um perigo, mas realmente existem questões mais naturais que podem ajudar? Tá, então os fitoterápicos, né, acho que essa é a pergunta, eles podem ajudar um pouco no comer emocional. Às vezes tem paciente que tem distúrbios do sono, e aí o sono desregulado depois vai descontar na comida, então a gente consegue com o fitoterápico ajustar o sono, então tudo também depende da causa, mas existe sim. E aí dentre suplementos também, né? Então a gente tem alimentos que dão mais saciedade, que vão melhorar mais o intestino, e aí é um conjunto de coisas. Quando a gente olha a perda de peso, é importante tudo, né? Alimentação, intestino, sono, atividade física, estresse, dia a dia, tudo, né? Então, dependendo do ponto que a gente quer modular, acho que sim, a gente consegue ter alguma ajuda. Mas também é importante ficar atento, né? Porque quando a gente roda o feed ali do Instagram ou das redes sociais, a gente percebe muita gente postando coisas que teoricamente funcionaram para elas, e a gente percebe também muitas influências digitais colocando ali nas redes sociais algum tipo de suplemento que elas tomam no dia a dia que tira a fome, que reduz medida. Primeiro, que a gente precisa ficar atento porque não existe milagre. Segundo, que se é alguém que tem muitos seguidores, provavelmente aquilo é uma publicidade. E se aquilo está sendo pago, a gente tem que acender um sinal de alerta. É importante ficar atento, doutora, porque às vezes a gente cai nessa assim, é natural, então eu vou tomar. Se funcionar, funcionou, se não funcionar, não funcionou. Mas não é bem assim, a gente está colocando uma substância dentro do organismo da gente. Exato. Né? Muito bem colocado isso. Pergunta do João essa. Porque algumas substâncias, algumas plantas, vamos dizer assim, elas podem ter esse efeito hepatotóxico, ou seja, lesar o nosso fígado. Tá? Então, sim, tem que ter cuidado com o que se toma, a dosagem que se toma. E, mais uma vez, né, nada é para todo mundo. Isso é o maior perigo de ficar tomando o que o outro toma sem saber se você tem indicação para aquilo. A gente estava conversando, inclusive, num dos episódios aqui, se o pessoal quiser acompanhar com a doutora Flávia, que ela falou uma coisa muito interessante que é sobre a hipervitaminose. Ou seja, às vezes a gente acha que indo na farmácia, eu vou comprar vitamina C que faz bem para a saúde, eu vou comprar vitamina D porque eu não tomo muito sol. E aí você vai tomando tudo aquilo que teoricamente são vitaminas. Mas estar com a vitamina muito alta é tão perigoso quanto estar com a vitamina muito baixa. E aí acho que nessa questão de você ir ingerindo medicamentos, suplementos, ou chás, ou qualquer outra coisa que não tenha uma indicação médica, você também pode desregular o seu corpo, por mais que seja natural. Você pode ficar tomando chá diurético e desidratar. Sobre hipervitaminose, tem gente que usa doses cavalares de vitamina D e aí tem efeitos colaterais, então tem náuseas, pode ter vômitos, pode ter calcificações, então tudo é o equilíbrio e a dosagem certa, né? Não é porque é natural que eu vou sair tomando tudo achando que vai resolver o meu problema. Exato. Tem gente que toma, por exemplo, laxante natural para perder peso para algum evento, alguma coisa que a gente até já chegou a conversar. E é natural. Quando a pessoa se olha no espelho, a impressão que a gente tem é que emagreceu, né? Você fala, nossa, agora eu tô magrinho, desencheita, entra naquela calça que eu queria muito. Mas, na verdade, você desidratou, vai entrar naquela calça, talvez no meio da festa a calça já tá muito apertada de novo. É que não é gordura, né? E volta o que a gente até falou, perder peso e emagrecer. Show. Tem mais uma aqui, ó. Quando procurar tratamento médico? Sempre, né? Pra gente poder acompanhar e saber, fazer do jeito certinho. Estar sendo acompanhado por um médico é a melhor situação que tem. Você vai emagrecer da melhor forma possível e vai se conhecer melhor, né? Concordo. Então, acho que tudo que a gente vai ingerir e praticar depende de quem eu sou, né? Quais são os meus antecedentes pessoais, familiares, o que eu tomo, o que eu tenho alergia, o que eu não tenho, para ter um tratamento individualizado. Claro que a frequência com que eu vou ao médico varia. Tem pessoas que chegam com uma obesidade mais grave, exames alterados, pressão alta e tudo mais. É um paciente que talvez precise de um acompanhamento mais de perto, diferente de algum outro paciente que quer fazer mais um check-up, um acompanhamento, uma orientação do que comer, qual exercício seria melhor para aquela pessoa. Mas acho que acho não, né? A indicação médica é super importante. Mesmo porque a gente se conhece e sabe exatamente aquilo que o nosso corpo precisa. Isso é muito importante. A gente
não tem o hábito de ir ao médico com frequência, né? A gente procura o médico quando tem algum problema. Né? Meu Deus do céu, pra que esperar o problema aparecer, sendo que a gente pode prevenir, ele é muito mais fácil. Fazer medicina preventiva, exatamente. Hoje em dia a gente fala muito mais disso do que antigamente, né? Aqui, ó. Em quais circunstâncias o procedimento cirúrgico se torna necessário? Tá. Aí aqui eu acho que a gente tem duas questões, né? A gente tem a questão da pessoa que vai procurar o procedimento cirúrgico para conseguir perder o peso. Então a gente já falou aqui, inclusive tem um podcast sobre cirurgia bariátrica que ficou muito legal. Tem muita informação lá, né? E quando que a gente encontra essa indicação, doutora? Normalmente é multidisciplinar, né? O nutrólogo, com o cirurgião, com a nutricionista, enfim. Exato. Então, a equipe cirúrgica, isso vai ser um tratamento multidisciplinar. E a gente chegou a comentar no podcast, são casos que a gente não consegue essa perda de peso clinicamente ou IMCs muito elevados. E aí a gente acaba tendo essa indicação cirúrgica. E também tem casos que às vezes é até uma cirurgia estética, uma cirurgia plástica para tirar a flacidez, ou uma cirurgia plástica, às vezes o paciente vai no plástico para fazer uma lipo, para fazer alguma coisa. E aí que você tem que falar, ó, mas tem que mudar estilo de vida, tem que se alimentar melhor, né? O que a gente fala um pouco sobre ser uma plástica funcional. Porque às vezes depois, se esse paciente mantiver os mesmos hábitos ruins que ele tem, ele vai perder o resultado estético daquela cirurgia. A gente falou sobre isso, eu acho muito interessante, porque a cirurgia plástica e a cirurgia bariátrica, elas não vão resolver o problema, elas vão auxiliar no problema. Sim, melhorar a autoestima, tirar aquela flacidez, ajudar a perder alguma coisa que realmente te incomoda, acho super válido. Mas lembrar que não é a solução. A gente precisa se reeducar, de comer melhor, de praticar atividade física para manter também aquele resultado, né? O doutor Auro falou isso no podcast, que a gente estava falando sobre gordura. E aí estava falando exatamente sobre perder a gordura. Ele falou, não adianta, porque muita gente vem aqui achando que a cirurgia plástica vai ser a solução. A gente retira a gordura localizada, a gente readequa o corpo da pessoa, mas se ela voltar a ter o hábito de vida, que não é um hábito de vida saudável, o organismo vai voltar a acumular gordura. Sim. Então, eu acho que quando a pessoa quer mudar esse hábito de vida, ou ela quer mudar essa parte visual, talvez ela começar ali um tratamento com um nutrólogo ou com um médico especialista nessa área antes mesmo de fazer a cirurgia é muito mais interessante, Muito mais interessante, porque às vezes você tem uma proposta cirúrgica de fazer uma lipo e mais alguma coisa. Aí você emagrece e vai mudar um pouco. Talvez ele passe menos, mas eu vou tirar um pouco mais de flacidez. Então, muda até o tratamento cirúrgico, né? E ajuda no pós para que isso não retorne, ajuda, né? O né? intraoperatório, né? Melhor cicatrizar. O paciente bem nutrido, ele tem uma recuperação melhor. Nossa, a gente estava falando sobre isso, porque a pele, o tecido, os vasos, tudo fica mais bem nutrido. A recuperação que vai desde de desinchar até a cicatrização, às vezes pode ser muito melhor, porque aquela pele está muito nutrida, e né? lembrar que assim, a cirurgia, mesmo que plástica, a cirurgia ela é um trauma que o corpo sofre. Então, a gente precisa estar preparado para responder metabolicamente melhor a esse trauma. E aí, a condição nutricional desse paciente importa muito. Nossa, é muito interessante, né? Quando a gente vai conversando sobre isso, você vai me contando, eu vou lembrando da doutora Flávia, do Auro, do Fábio, já vai ligando tudo. Essa coisa da medicina integrativa é importante, né? É muito, todo mundo trabalha super junto. Show, vamos aqui, ó. Quando que a obesidade se torna perigosa? Essa pergunta que ela me acende um alerta, porque pelo que a gente conversou já aqui, sempre. O João responde. Se a pessoa chegou na questão da obesidade, e muito importante a gente deixar muito claro que é a diferença entre obesidade e a gordofobia. A gente sempre quer deixar isso muito claro. Ninguém tem que ser julgado por estar acima do peso, ninguém tem que se sentir mal no ambiente por estar acima do peso. O fato é que quando existe um diagnóstico de obesidade, então já tem que ter um sinal de alerta, né? Exatamente, e procurar ajuda. E como que... Vamos só rever a pergunta aqui, que ó... quando que a obesidade se torna perigosa? Sempre. Sim, a gente tem que... E às vezes hoje você não tem nenhuma doença manifesta, nenhuma alteração de exame, mas a longo prazo pode ter uma sobrecarga no seu joelho, enfim. Então, sempre a gente tem que buscar manter um estilo de vida saudável. Perfeito. E eu falei no outro podcast, mas acho que vale super a pena repetir, que um peso saudável tem que ser reflexo de um estilo de vida saudável, né? Não é só o peso. Então, talvez esse peso seja reflexo de um estilo de vida ruim, e isso precisa sempre ser ajustado. Isso é muito importante. Até convidar vocês, se tiver alguém que está muito acima do peso, que vocês conheçam, ou que vocês estejam muito acima do peso, a gente falou muito sobre obesidade num dos nossos podcasts. É só voltar aqui no canal que vocês vão ter contato, porque fica o sinal de alerta, né? Eu vou até fazer uma pergunta agora, mas é um gancho para o pessoal assistir, porque a gente falou muito sobre isso.
Quando a pessoa está acima do peso, ela se tornou obesa, e aí ela faz essa avaliação, o fato de estar obesa traz várias outras doenças que podem vir junto com a obesidade, que vai desde a hipertensão, diabetes. Tá, então tem que ficar atento com isso, né, doutora? Então, assim, a obesidade ela é uma doença metabólica que está associada a outras doenças. Então, colesterol alto, a pressão alta, o diabetes e risco aumentado de outras doenças, como AVC, infarto. Então, sim, a gente precisa estar ligado. A gente sabe da relação que a obesidade tem com diversos tipos de câncer também. Então, tudo que a gente come é super importante. Perfeito. Então, se ficou alguma dúvida em relação à obesidade, volta. Dá uma olhadinha no podcast, que a gente falou quase 40 minutos sobre isso. Tem muita informação bacana lá, né, doutora? Sim. Vamos lá. Tem mais uma aqui perguntando de medicamento. A gente já resolveu. Então, quando a gente vê aqui muitas questões ligadas ao medicamento, a gente precisa acender aquela lanterninha de que a gente não consegue resolver tudo com a pílula. A gente precisa mudar o estilo de vida e, para isso, a gente precisa de auxílio médico, né? Exato. É claro que, assim... Tem muita gente também que fala mal de medicação e muita gente que socorre a medicação, né? Então, lembrar que, assim, aproveitar o período que você esteja usando o remédio, caso você tenha indicação, porque não é todo mundo que tem indicação, mas para reeducar hábitos de vida, para aproveitar o benefício daquela medicação para comer melhor, para dormir melhor, para se exercitar melhor, para que se no futuro você conseguir ficar sem a medicação, caso seja o seu caso, você consiga manter o peso perdido e não ficar sempre aquele usa remédio, para. É isso que é importante a gente pensar, E acontece por né? conta, né? Muita gente acaba usando um remédio por conta, emagrece um período, aí ganha de novo, aí volta o remédio e aí fica esse ciclo. É porque o remédio, na verdade, ele tem que auxiliar a mudança e o hábito de vida. Ele não pode ser o ponto principal do emagrecimento. Senão você vai ter que tomar remédio para sempre. E não teria problema, tá? Então, assim, é importante a gente definir que a obesidade é uma doença crônica e recidivante. Tem cada vez mais estudos, porque classificar a obesidade como doença é algo recente, porque foi em 2013. Até então, você até falava para o paciente que era falta de foco, força e fé, né? Fecha a boca e faz exercício. E hoje a gente sabe que não é isso, né? Que é uma doença super complexa, que tem vias metabólicas, hormonais inúmeras. Então, assim, dentre as causas dessa doença, que é multifatorial, a gente tem, claro, alimentação, exercício físico, sono, genética, hormônio, microbiota intestinal. Então, são vários fatores para você atuar. Inflamação. Tem pessoas, depende da causa, que vão precisar de um remédio. Sim. E tá tudo bem, porque do mesmo jeito que se você fosse hipertenso e precisasse do remédio contínuo, você usaria, porque é uma doença crônica e ninguém tem preconceito com isso. Exato. Então, eu acho que é muito legal a gente trazer isso da obesidade, encarar isso como um problema de saúde que precisa ser tratado. E até por profissionais da saúde, a gente sabe que ninguém hipertenso vai num consultório médico e fala, você tá tomando remédio, que besteira. Fecha a boca e corre. E com a obesidade isso às vezes acontece. Você tá tomando um remédio, né? Fecha a boca e emagrece. E não é assim. Então, por ser uma doença séria e complexa, a gente precisa ter respeito com essa doença. E aí, quando a gente fala em medicação, em casos de obesidade que tem indicação formal, que a gente até falou aqui, a retirada desse medicamento, ela pode ou não acontecer. Por isso que é importante estar sendo muito bem acompanhado por um médico, para entender qual é a medicação, se ela vai ser de uso contínuo, se ela vai precisar ser alterada, se ela vai precisar durante um período específico para aquele paciente. E às vezes a pessoa pergunta, eu vou usar por quanto tempo? Tem gente que fica sem medicação? Tem. Mas tem pessoas que viram atletas, comem super certo, muda totalmente o estilo de vida, que a gente sabe que é um fator muito importante na etiologia da obesidade. Vai depender de cada um, entendeu? Mais super uma individual. Vez, cada organismo, cada pessoa, cada ser humano é único, né? Sim. Vamos lá? Vamos para a próxima aqui, ó. Já ouvi dizer que a obesidade pode ser genética ou até causada por problemas hormonais. Isso procede? Eu posso botar a culpa no meu pai, na minha mãe? Dá para colocar essa questão toda ou não? Existe, então, como eu falei, é multifatorial. Então, pode ser hormonal, pode ser genético, mas a porcentagem que é genético é muito baixo. Tá, não é a maioria dos casos, tá, não. Porque normalmente a gente liga muito uma coisa na outra, né? Poxa, meu pai é mais gordinho, tá acima do peso, então Sabe eu também que é legal sou, falar de disso? família, né? Então, é de família o hábito daquela família. Entendi. Provavelmente você tem hábitos parecidos com seus pais. Então,
né? A gente tem que... Isso é muito interessante. Às vezes não é a questão genética de estar lá no gene, mas está no hábito. Mas o ambiente que você está inserido, né? Que influencia muito no dia a dia. Às vezes você tem pais sedentários que não incentivam a prática de atividade física dos filhos, que têm um hábito de comer fast food, que não sei o que, os filhos vão manifestar da mesma maneira. Você nem percebe, né? Você nem percebe. E aí depois você cresce e fala, mas meu pai era. Então, poxa, será que não pode ser algo comportamental daquela família? E que talvez seja muito interessante você mudar o seu hábito e ajudar as pessoas ali, né, com informação. Então, de repente, você muda seu hábito de vida, tem um hábito de vida mais saudável e leva isso para dentro de casa. É tão importante, né? É super. E às vezes, muitas pessoas que não têm hábitos saudáveis é por falta de informação mesmo, né? Perfeito. Como identificar se a obesidade é causada por algum tipo de distúrbio psicológico? A gente falou um pouquinho disso no começo e também tem um podcast que a gente fala sobre isso, né? E é muito interessante. Mas como a gente identificar? O que a gente pode ver e perceber? Poxa, isso aqui já tá fora do normal para mim e tal. Ou observar em alguém. Então, tentar observar se você tem fome ou vontade de comer. Tentar observar se tem alimentos que você prefere mais, se tem situações que te gerem isso, se tem um sofrimento depois da ingesta alimentar, né, que a gente comentou. Então, são várias coisas para a gente pensar. Às vezes, eu até falo para o paciente fazer um diário alimentar, porque às vezes a gente come tanto no automático que a gente não percebe as emoções que a gente está sentindo naquele momento e por que eu como, do que eu tenho fome, né? Então, envolve claramente você ter um tempo para se dedicar àquilo e parar um pouco mais. Mas eu acho que faz parte da anamnese, quando a gente está tentando entender aquele ganho de peso, de onde veio, entender se tem uma parte psicológica nisso. Uma vez uma nutricionista me falou uma coisa e ficou marcado na minha cabeça quando eu estava fazendo dieta. Ela falou assim, João, o único lugar que você sente o sabor da comida é na boca. Então, por que muitas vezes comer desesperadamente? Você vai comer muito mais para sentir o sabor muito mais. Então, eu acho que é essa questão, né? Tem gente que às vezes come no trabalho, dentro do carro, na frente da TV, no celular. Ou seja, você não se concentra no que você está fazendo, né? Exatamente. E aí, quando o seu corpo... você nem dá tempo dele sentir que ele está saciado, né? Porque trabalhando, respondendo... Eu tenho uma dúvida e que o pessoal já comentou comigo. Vamos lá, as dúvidas do João. Dá para abrir uma caixinha, né? O pessoal comenta assim, quando a gente come muito rápido, não dá tempo do estômago avisar o cérebro que você tá satisfeito. E aí, quando ele consegue avisar o cérebro que tá tudo bem, você já colocou muita comida dentro do estômago. Faz sentido isso? Faz sentido. Então existe essa questão de você parar para comer, entender, olhar o prato. Aquele momento é um momento seu e de refeição. Não é para você comer fazendo outras coisas. Exatamente. E, bom, vamos para a próxima aqui. Porque tem muita coisa, senão público, o João né, fica tirando a dúvida aqui, fazendo consulta aqui no podcast. Para emagrecer, precisa de restrições? O que eu devo mudar no dia a dia? Então depende. É muito ligado isso à restrição, né? A gente pensa, para emagrecer tem que tirar tudo, e não é isso. Então, depende muito desse paciente, quem que é. Tem pacientes que têm reserva muscular super boa, então você pode fazer algo mais restritivo, que você não tem tanto aquele medo de perder massa muscular. Essa pessoa pode ser uma pessoa com muito pouco músculo, e aí algo tão restritivo não vai ser interessante, porque talvez se é uma pessoa com pouco músculo, talvez seja uma estratégia interessante eu ganhar músculo para aumentar esse metabolismo e facilitar o meu processo de emagrecer. Então, depende. Nunca vai ser assim, quanto menos eu comer, mais eu vou emagrecer. Não é essa a ideia, né? Você vai perder muita coisa, mas emagrecer mesmo, você precisa saber o que você está fazendo ali. Exato. Tá, o que eu devo mudar no dia a dia? É o que a gente está dizendo aqui, é mudar o hábito de vida e procurar principalmente orientação profissional. Se a gente não sabe quem é essa pessoa, a gente falaria para ela praticar atividade física, dormir melhor, controlar o estresse. E tentar fazer escolhas de alimentos mais saudáveis, ou menos industrializados e ultraprocessados possíveis. Você falou em dormir bem, isso é muito interessante, porque é uma coisa que todo mundo tem hoje em dia, ou tá naquela correria doida, dorme menos, ou quando o estresse tá ligado ali, você vai direto com a questão do sono. Há tempos atrás, eu tinha lido que quem dorme menos emagrecia mais, porque dormiu menos, ficou mais tempo acordado, aquele metabolismo basal fica mais tempo funcionando, a gente precisa de mais energia para estar acordado, emagrece mais. Mas vi um estudo recente dizendo que não, quem dorme pouco engorda. E aí, como que é essa relação hoje, doutora? E agora? Fico lá correndo na esteira 2 horas na madrugada ou durmo? Dorme. Então, é um tripé. Academia, o que você come e sono, tá?
Mas o que é importante a gente falar é que quando a gente tem um sono de pior qualidade, a gente tem alterações hormonais e a gente tem uma vontade maior de alimentos mais palatáveis. Então, você acaba comendo mais depois. Então, tem que dormir bem. O fato de você dormir mal acaba te desequilibrando hormonalmente e isso pode fazer com que você coma mais ou alimentos mais gordurosos, enfim, acaba entrando num desequilíbrio. Exato. A gente também fala muito, eu fiz um exame, e lá fui eu de novo com a minha dúvida. Gente do céu, alguém fala João. pra ele no médico. A dúvida é em relação ao cortisol, que hoje o pessoal fala muito sobre isso, né? Meu cortisol tá muito alto, ele é o hormônio que indica o meu estresse. Então eu tô muito estressado, os hormônios do estresse estão lá em cima, eu tô engordando por causa do estresse. Isso existe? Então, o cortisol... João, você é demais. Mas sim, existe essa questão hormonal que tem a ver. E o estresse, ele é catabólico. Então, ele facilita que você perca massa muscular. Que é aquela continha complicada. Vai perder massa muscular, aí o metabolismo basal vai baixar e a gente vai emagrecer menos. Isso. Por isso que é importante também estar com o nível de estresse do dia a dia controlado. Claro que a gente sabe que às vezes por conta do trabalho ou para correria não é possível, mas quando você vai à academia, por exemplo, você já consegue baixar esse nível de cortisol, já consegue dar uma equilibrada nessa questão também, né? E assim, no sono você faz recuperação muscular, então assim, dormir bem é importante para tanta coisa, melhora o humor. Então talvez se é uma pessoa que coma descontando o humor, o sono ruim vai impactar nisso, né? Vai alterar o humor. Gente, que maravilha. Adorei saber que quando eu tô dormindo eu tô emagrecendo. Isso é muito bom. Vou dormir mais horas por dia, tá liberado? Olha como a pessoa... Pode passar de 12 horas de sono por dia? Muda o que a gente fala, né? Eu falei que se você dorme mal, no dia seguinte... Repara, finge que você não dormiu nada, ficou gravando. No dia seguinte você vai querer o quê? Comer besteira. A gente compensa, né? Fala, tô cansado, eu vou comer. O dia não foi bom, eu vou comer. Então... Sim. É isso que acontece. Tá, não dá pra dormir 12, 13 horas por dia, colocar a culpa lá colocar que é saudável. a sua academia no sono, né? Não fui na academia hoje porque eu tava dormindo. Quais doenças são produzidas ou agravadas pela obesidade? Acho que a gente falou aqui, né? Hipertensão, a gente tem a questão do diabetes e outras doenças que podem aparecendo aí, dependendo de cada organismo, né? Quero emagrecer, mas não quero perder músculo. Como fazer isso? Isso é muito interessante. Adorei, né? Ela. Muito interessante. Ou ele, né? Não sei. Ela, Bruna. Só não vamos falar o sobrenome para não expor as pessoas aqui, mas foi a Bruna que perguntou. Amei. Então é interessante assim, pra gente manter massa muscular, é interessante o exercício físico, claro, e saber se você tem uma ingesta adequada de proteínas. Basicamente isso. Então tem que olhar a alimentação e aí cuidado que quando restringe muito, acaba não dando esse aporte proteico que precisa e pode perder massa muscular. Isso é uma linha muito tênue, né, doutora? Até para quem malha muito, para quem é profissional nessa área, porque aí você fica ali naquela questão assim, poxa, um pouquinho a mais pode virar gordura, um pouquinho a menos pode virar músculo. Se eu não comer na hora certa, eu vou catabolizar. Quem faz academia sabe o que significa isso, porque é aquele medo de malhar, e na hora de transformar o músculo ou aumentar o músculo, você não vai aumentar, você vai perder, né? Deve ser muito complicado chegar nessa conta, na matemática. Varia muito do dia da pessoa, qual que é o tipo de treino que ela faz, quanto de proteína ela pode comer por refeição, quantas refeições ao dia, então varia super. Mas basicamente, Bruna, é importante saber que tem que estimular esse músculo e tem que comer proteína numa quantidade adequada para você. E quando a gente fala de comer proteína, não significa comer qualquer tipo de proteína também. Existe uma preocupação se é uma proteína mais magra, uma proteína mais, né? Às vezes você pega uma picanha, que é aquela capa de gordura, e você fala, comi proteína. Deve ter uma diferença muito grande entre ir num churrasco e comer aquele ovinho sem graça lá, né? Então, assim, a gente tem que calcular para cada pessoa qual que seria a meta de proteína, de caloria, de carboidrato e de gordura. Então, às vezes, para certas pessoas, pode caber naquela meta o tanto de proteína que tem na picanha com o tanto de gordura que tem naquela picanha. Ah, dá para saber também. Então, assim, tem pessoas que podem comer 3.000 calorias, 4.000, 2.000, 1.500, depende. Então, tem pessoas que você precisa da proteína, mas você não pode extrapolar na caloria. Então, é uma matemática. Por isso, tão importante conhecer o corpo ali daquela pessoa a fundo, como a doutora estava falando agora, estudar essa questão toda para saber exatamente para aquela pessoa qual a melhor forma. E tem a questão da melhor hora também, porque o que a gente vê? Muito na academia a galera faz aquele shake, né? E aí, assim, preciso acabar de malhar, antes de sair do aparelho, eu já tenho que engolir a proteína, porque senão ela não vai virar músculo. Não assim, isso existe, tá? Chama timing proteico,
que é quando a gente mais incorpora essa proteína. E tem uma janela de tempo para isso. Geralmente, depois do exercício, é uma hora boa para isso, mas não precisa ser assim, saindo, né? Tem um limite. Mas dá para ter uma ideia de acordo com cada um, o tipo de exercício que vai ser feito, qual seria a melhor hora. O intervalo entre o consumo de proteína, porque às vezes não adianta a gente tomar esse suplemento proteico e logo em seguida já almoça. Então, será que ela vai absorver a proteína do suplemento e a proteína do almoço? Então, quando a gente fala nisso, sim, tem o timing proteico, que é essa janela anabólica maior depois do exercício, que é interessante colocar uma fonte de proteína, mas depende, que horas essa pessoa treina? Isso é logo antes do almoço? Isso é logo antes do jantar? Quantas vezes essa pessoa precisa comer proteína por dia? Então, tem gente que vai precisar do suplemento, tem gente que não. Depende, mais uma vez, de cada organismo, por isso é importante. Por exemplo, vamos supor que você treine meio-dia e você vai almoçar 1 hora e no seu almoço tem uma fonte proteica. Você não precisaria necessariamente tomar o suplemento e almoçar, porque o seu corpo não vai absorver as duas proteínas, né? Então, a gente tem que calcular o quanto de proteína você absorve, baseado no seu peso. E depois desse exercício, você vai tomar essa dose de proteína. Se ela vai vir de uma fonte alimentar ou de um suplemento, tudo bem. Mas, às vezes, eu vejo muito isso também no consultório. Às vezes, o paciente vai na academia meio-dia, já toma o shake dele, e depois chega e almoça e acha que tá assim... Ótimo. Eu vou absorver toda a proteína do universo. Exato. Nessa 1h30. Então, não o timing proteico é muito importante pra gente otimizar isso. A gente tá caminhando pro final do podcast. Eu confesso que sobraram umas 10 perguntas aqui. O pessoal não fica bravo com a gente pensa talvez num parte 2. É porque o João fez pergunta dele. Eu já fiz a minha consulta aqui. Eu fui colocando pergunta minha que foi aparecendo por aqui. Tem uma última, doutora, que eu vou fazer e sair correndo, porque eu acho que a gente não consegue responder tão rápido, mas eu acho que é a dúvida de muita gente. Tá. Talvez seja até um gancho pra gente poder voltar nesse assunto, porque apareceu diversas vezes. Jejum intermitente. Funciona ou não funciona? É polêmico, né? Tá, legal. Então, assim, importante lembrar que quando a gente fala em emagrecimento, a gente faz alguma estratégia que faça déficit calórico, certo? Então, a gente até acho que comentou isso. Quando é cetogênica, eu tô tirando fontes de carboidrato, então eu tô tirando a caloria daquela fonte. Cetogênica, pro pessoal que tá acompanhando a gente, é aquela que pode comer bacon, pode comer gordura, pode comer carne, menos carboidrato. Então, por exemplo, se eu faço uma dieta dessa e eu tiro o carboidrato, eu tô tirando a caloria que vem do carboidrato. Se eu faço uma low fat, então eu como carboidrato e tudo e tiro muitas fontes gordurosas, eu tô tirando a fonte de caloria que vem da gordura. O jejum intermitente, ele funciona da mesma... no processo de emagrecimento, pensando com a mesma lógica. Então, eu tenho uma janela alimentar de 10 horas... e fiquei 14, por exemplo, sem comer. Então, eu suponho que eu coma menos calorias nesse período, tá? Então, tem que pensar. Qual que é a dieta que funciona melhor? Depende. A dieta que você adequa melhor ao seu estilo de vida e mantém a longo prazo, tá? Então, tem pessoas que conseguem ficar 12 horas sem comer. Tem pessoas que não conseguem. E tem pessoas que não podem. Exatamente. Eu acho que é o mais grave ainda, né? Então, tem que ver isso. O segundo ponto que a gente precisa ver, foi bom que eu até já dei a explicação. Quando eu tenho um paciente, por exemplo, que eu preciso ganhar massa muscular, ou que não pode perder massa muscular, que tem uma sarcopenia importante, e eu vou calcular o quanto de proteína esse paciente vai comer, eu vou dividir em quantas vezes ao dia eu preciso dessa proteína para que ele absorva aquilo que eu calculei. Tem pessoas que isso pode caber numa janela alimentar. Tem pessoas que não. Foi confuso? Não, acho que deu pra entender. A minha dúvida que eu tava aqui na minha cabeça tentando entender... Que você me olhou assim, ó. Eu fui criando umas dúvidas aqui. A gente sabe que tem pacientes que têm algum tipo de restrição ou pacientes que são diferentes. A gente sempre fala isso, cada um é de um jeito. E aí eu já ouvi falar que o jejum intermitente para algumas pessoas funciona melhor de manhã, ou ela vai perder mais peso se ela fizer jejum durante a noite, ou no meio do dia, ou durante, né, o sono. Pode variar também de organismo para organismo? João, na verdade, é mais fisiológico a gente jejuar à noite, né? Porque é o horário que a gente estaria dormindo. Só que, mais uma vez, depende de quem é esse paciente, porque às vezes a gente está falando de alguém que é um trabalhador noturno. Então, a gente tem que adequar isso, tá? Então, lembrar isso que a gente conversou. Que não é para todo mundo, não é todo mundo que pode, não é todo mundo que aguentaria. E mais importante, assim, que eu busco
pensar se é um paciente que tem sarcopenia ou osteoporose ou que precisa ganhar massa muscular, talvez não caiba naquela janela a quantidade de proteína que ele precisa. Então, isso precisa ser individualizado. Claro, se você fizer uma janela alimentar de 10 horas, comendo alimentos saudáveis, planejados para você, é algo que você mantém a longo prazo, que funciona para você, não tem contraindicação, enfim, ótimo, vai emagrecer. Porque a gente restringe caloria das outras horas que a gente ficou sem comer. Mas dependendo do paciente, muitas vezes da genética dele, ou do dia a dia dele, às vezes ele fizer uma dieta menos restritiva, ele vai sofrer menos e também vai emagrecer. Por isso que a gente fala de ser individualizado. Tem gente que vai super bem. Tem gente que adora, não sente falta nenhuma em comer, tá? O alerta é esse, lembrar que não é para todo mundo, ficar atento à perda de massa muscular, que acho que é importante a gente falar sobre isso, e a adaptação pessoal. Perfeito. Já passamos do tempo que a gente tinha programado. Tem alguma coisa que eu não perguntei que seja importante aqui? A gente volta para responder as outras dúvidas. O que você acha? Eu adorei responder. É legal. A gente pode abrir caixinha, acho que fica bem dinâmico, né? Sim, e aí a gente vai batendo papo. Você promete voltar? Claro. Então, se a doutora promete voltar para cá, porque tem um outro compromisso que é mandar as perguntas para a gente, que a gente faz uma consulta bacana aqui. Lembrando sempre que a gente fala e traz informações de qualidade, mas sempre de uma forma geral. É muito importante, porque de tudo que a gente falou aqui, cada um precisa saber exatamente aquilo que serve para ele, e a melhor forma é buscando orientação médica, né? Conhecendo o teu corpo, os teus limites, o que você precisa para que essa estratégia seja o mais saudável e eficiente possível, né? Exatamente. Show de bola. Obrigado, viu? Obrigada, João. Obrigado mais uma vez. É isso, pessoal. Foi um prazer responder as dúvidas de vocês. Acho que o mais gostoso de tudo é isso, quando chega a dúvida, e a gente pode fazer aqui um pouquinho dessa ponte entre você que acompanha a gente aí através da tela, seja do celular, do computador, e os médicos, os profissionais da área de saúde, porque o que a gente quer trazer aqui mesmo é informação de qualidade. Então, vou pedir para vocês acionarem o sininho que fica aqui embaixo no YouTube para receber toda vez que tiver programa novo, toda vez que tiver episódio novo, e também seguir a gente, claro, nas redes sociais, no Instagram, Facebook, enfim, sigam a gente, mande as suas dúvidas. Quando a gente abrir caixinha de pergunta aqui, também segue a gente. Pedir para o Luan, que é o nosso editor, coloca nossas redes sociais aqui embaixo, por favor, tanto do Master Talk quanto da doutora Isabela e as minhas também, porque é o caminho, o canal para vocês mandarem a dúvida de vocês, tá? A gente espera então vocês no próximo episódio. Até lá!